ainda não nos conhece, prazer, meu nome é Laís e eu estou aqui para falar dos avisos da C3. Se você só nos conhece por ver os cultos online, está conectado através das redes sociais, nós queremos nos conectar em falar com você, mandar uma mensagem, mandar um áudio. Preencha o formulário que está no link da descrição. Se conecte com a gente, nós queremos ser família com você. Para você que é pai, para você que é mãe e tem um pequeno e também quer derramar da porção da palavra de Deus, também no formato online, nós estamos fazendo os cultos online Kids às 16 horas via Zoom e nós temos um grupo só para os pais. Então, o link do grupo desse WhatsApp está na descrição do vídeo. Nós também queremos nos conectar com você. Você vai me conhecer, eu sou a líder do Kids e vai ser um prazer receber você e o seu pequeno conosco. Para você que é apaixonado por Jesus ou está em PD, é uma oportunidade especial. Casa 1. Você sabe qual é a casa 1 do jogo da vida? É ser apaixonado por Jesus. Por isso, apaixone-se cada vez mais por Jesus com essa galera do Casa 1. E nós vamos ter uma reunião esse sábado às 18h30 via Zoom. Então esteja com a gente, nós contamos com você e queime por Jesus. E aí, você tá com saudades? Daquele grupo de Conecte, mais intimista, mais gostosinho, para você se sentir à vontade em conversar. Então, a gente vai voltar. É isso aí, é a novidade do momento! Vai acontecer a partir da primeira semana de maio e nós voltaremos com a opção de terça ou quarta e você pode escolher de acordo com o líder do Conecte, porque tem vários líderes, e se você ainda não é conectado, se você não faz parte de um Conecte, nós temos um link de WhatsApp aqui no vídeo, onde você pode entrar em contato conosco e nós vamos passar para você os grupos. O Conecte vai rolar com uma temática que é descobrindo o seu destino. É isso mesmo. Em 8 semanas você vai entender o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para você e você vai descobrir o seu destino. Vamos orar? É isso aí. Vai rolar agora a partir de segunda-feira o retorno das reuniões de oração. Então participe com a gente via Zoom. Nós estaremos juntos orando, assim como na igreja de Atos, eles oravam em unidade. Nós, como igreja, estaremos orando, clamando, jejuando pela nossa nação. E falando em jejum, nós agora, toda primeira segunda-feira do mês, estaremos orando e jejuando. O horário dessa primeira reunião de oração é das 7 horas da manhã e finaliza às 20h30. Você entrega o jejum às 20h30 e nós oraremos em unidade. Amém. Se você é mulher e quer se conectar com as verdades de Deus, se você quer se conectar e melhorar e se desenvolver de forma espiritual, de forma emocional, nós estamos realmente engajados em te ajudar nisso. Por isso, no dia 13/5 vai começar o Encontro Filhas. Isso mesmo, para você que é mulher e que se reconhece como filha de Deus, ou até mesmo tenha dificuldade para isso, nós estamos juntas e nós queremos nos conectar com você. Agora que eu já passei toda a agenda, tudo isso que vai acontecer, você consegue de duas formas. Ou na descrição do vídeo, ou também no link da bio do Instagram. Então, se você não segue a gente no Instagram, segue a gente no Instagram. Siga a gente nas redes sociais, dá um like nesse vídeo, pelo amor de Deus, né? Vamos estar junto nessa? Pro YouTube ver que a gente é o quê? Relevante. Estes foram os avisos, que você tenha uma semana abençoada e vamos continuar o culto. Beijo! Aqui estou, mais um domingo. Chaves, né? Com relação à nossa jornada para uma vida abençoada. E só recapitulando, né? Na semana passada a gente falou sobre os dízimos, né? E o quanto, né? A gente tem que definir a importância de priorizar e as premissas para o Senhor. E baseado nisso, uma das chaves que eu vou trazer hoje era uma pergunta, mas na verdade como uma afirmação, né? Que seria o quê? O quanto Jesus foi a porcentagem da oferta de Deus. Então Jesus foi 100% do que Deus tinha. Em João 3,16 fala: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então aqui a gente percebe o seguinte, que como foi falado na semana passada, as premissas elas são dadas para definir o todo. E o que a gente tira de lição dessa passagem? Que Jesus entregou, né, a vida, né, a sua vida, e Deus entregou o seu único filho, que seria o 100%, para que toda a humanidade tivesse a vida. E quando a gente olha essa passagem, a gente começa a perceber, né, que a gente tem que fazer a devolução de 10% apenas. E Deus, Ele doou o seu único filho como 100% de tudo que Ele tinha. A segunda chave que eu quero passar é a seguinte: compartilhar é a base para a multiplicação. Em Mateus 15, 36 e 37 fala: pegou os 7 pães e peixes, e tendo dado graça, o partiu e deu aos discípulos. E esses discípulos distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. E nessa passagem também o que a gente tira de ensinamento? Que a gente só pode compartilhar o que é nosso. E isso dá início às bênçãos da multiplicação. Quando a gente vê essa passagem, eles compartilharam o que eles tinham. E provavelmente no meio daquele povo tinha mais gente que tinha alguma coisa, mas não compartilhou. Mas a bênção da multiplicação foi sobre aqueles que compartilharam. E, em resumo, o que foi dito na semana passada e essa, de uma forma prática, eu queria passar para vocês, seria o seguinte: você pegar todos os seus proventos, seus bens, e dizimar ao Senhor. E após dizimar, você tem a grande parcela dos 90% que são seus. E a partir daí, o que você deve fazer? Orar, pedir para que o Senhor toque no seu coração o quanto você vai ofertar, e a partir daí você viver a bênção da multiplicação. Amém? Os dados, né, para as ofertas e para os dízimos, eles vão estar aqui embaixo no rodapé, né, e o QR Code também. Então, nesse momento, eu vou estar orando por vocês. A gente vai estar orando junto para que o Senhor, Ele venha fixar essa mensagem no nosso coração e na nossa mente, com relação à importância dos dízimos e das ofertas. E esse entendimento que, a partir do momento que a gente começa a ofertar do que é nosso, é onde o Senhor começa a entender o nosso coração. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te dou no dia de hoje, Senhor, porque o Senhor tem trazido revelações, Pai, para um entendimento mais simples do que a Tua palavra diz, Senhor. Toca no coração de todos que estão ouvindo essa mensagem, Pai, que entendam, Senhor, o que devem fazer para que realmente sejam ativadas, meu Pai, as bênçãos, Senhor Jesus, a bênção da multiplicação, a bênção a partir de dizimar, para que o Senhor proteja as suas finanças, Senhor Jesus. E que todos os seus planos, meu Pai, sejam abençoados e guiados por Ti, Senhor Jesus. Amém. Mais um domingo, mais uma chance, mais uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Me sinto tão incapaz, me sinto tão inseguro, não sei se sou capaz de fazer o que estou fazendo. Por mais que esteja falando do Deus Todo-Poderoso, por mais que eu acredite na palavra que é poderosa para transformar vidas, me sinto incapaz. Me sinto totalmente inerte, fraco para fazer isso. Mas estou aqui mais uma vez. Talvez você tenha pensado que deu problema na transmissão, o áudio começou a funcionar, a imagem travou. Mas o que você acabou de ouvir eram os meus pensamentos. Os meus pensamentos que muitas vezes ele tem lutado contra as minhas ações. Muitas vezes ele tenta reger aquilo que eu preciso fazer. Esses pensamentos são tão conflitantes e paralisantes ao mesmo tempo, que muitas vezes, quando eu me deparo com eles, eu não tomo nenhuma decisão, eu não tomo nenhuma ação. E
paz na guerra fala um pouquinho a respeito disso, de como que nós estamos, quais são os inimigos que nós temos enfrentado, quem são eles e o que eles têm feito. Muitas vezes as nossas ações, eu diria que 100% das suas ações, das suas decisões, é baseada nos seus pensamentos. E só fazendo uma breve recapitulando, o que a pastora Raquel ministrou semana passada, falou algo poderoso, algo maravilhoso da parte de Deus, de como que Jesus venceu os dias ruins, de como que Jesus enfrentou todas as tempestades. A primeira coisa que nós aprendemos é que ele acreditava no poder de Deus, ele se movia debaixo do poder de Deus. E a segunda coisa que nós aprendemos, ele agia em confiança, ele tinha plena confiança do controle de Deus, e era dessa forma com que ele reagia diante de toda e qualquer circunstância. Nós temos aprendido com Jesus, que diante da aflição, a resposta que nós devemos dar é a nossa confiança em Deus, e a presença do Espírito Santo de Deus, para que a gente tome as decisões corretas, entre você ter uma paz momentânea e uma paz eterna. Quando você caminha com o Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, as respostas que você dá para essa vida é baseada na sua confiança em Deus e na presença do Espírito Santo. Eu quero ler uma palavra com vocês nesse dia de hoje, nesse domingo, e eu tenho certeza que essa palavra vai ser poderosa ao teu coração. Será uma breve palavra, serão 25 minutos que eu quero ministrar ao teu coração, e tenho a certeza que irá mudar a tua história, amém? Quero te convidar a você abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousaria fazer, com alguns que se acham procedemos segundo os padrões humanos, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Essa é a palavra de Deus. Eu quero nesse momento que você feche seus olhos, eu quero que você feche seus olhos e a gente faça um momento de oração, para que essa palavra venha trazer vida, para que essa palavra venha gerar esperança, para que essa palavra faça com que você saia dessa inércia, para que você comece a se movimentar em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor venha falar com o teu filho, com a tua filha nesta noite. Espírito Santo, que a tua palavra venha produzir vida, que ela venha gerar esperança, que ela venha gerar fé, Senhor, uma fé ousada, não uma fé paralisante, mas pelo contrário, uma fé ousada, uma fé que acredita sempre que o Senhor está no controle de toda e qualquer circunstância, e nós queremos dar resposta a este mundo, a esta vida, Senhor, mediante aquilo que a tua palavra diz ao nosso respeito. Em nome de Jesus, fala com teu filho, fala com a tua filha nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? É bem verdade que os dias atuais, uma das formas que o diabo ele tem feito, ele tem atacado as nossas mentes, e o objetivo dele é construir ruas de decepção em nossas mentes, de uma forma que nós não acreditamos mais no poder de Deus, e não acreditamos mais que existe cura no nome dele. Você viu que a gente começou, eu comecei a minha mensagem com o meu pensamento falando aquilo que ele pensa ao meu respeito. Muitas vezes o meu pensamento ele quer determinar as minhas ações.
Muitas vezes o meu pensamento, ele quer fazer com que eu não me mova, porque eu sou inseguro, porque eu não sou capaz, porque eu não tenho sabedoria suficiente, eu não me sinto pronto para fazer alguma coisa pelo qual Jesus me chamou para que eu fizesse. E é dessa forma que o diabo ele faz, ele constrói ruas de decepção, fazendo com que você se paralise e você se torne prisioneiro desses pensamentos que são tão conflitantes com as nossas ações, esses pensamentos que fazem com que no meio da tempestade você não tome uma decisão. Pelo contrário, você fica paralisado com medo, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que você pode fazer para que você saia dessa situação. Então, a palavra de Deus ela é pertinente para dias como hoje, dias de tempestade, dias de dificuldade. Eu quero te dizer nesta noite que a palavra de Deus ela tem a paz necessária para você vencer dias como esse. Não uma paz momentânea, mas uma paz eterna, porque independente da tempestade que você possa estar enfrentando, saiba que Deus é com você. A palavra de Deus diz assim: olha, a minha paz eu não dou como o mundo a dá. Porque a paz que Cristo tem, o shalom de Deus que Ele tem para as nossas vidas, não é mediante a circunstância, não é mediante a luta que você tem enfrentado, não é mediante o quanto você tem vencido a luta que você tem enfrentado. A paz que Cristo dá é a convicção que eu estou caminhando com Deus todos os dias da minha vida. É essa paz que preenche todas as lacunas da nossa vida. E eu queria fazer uma reflexão junto com você. Talvez você nunca pensou a respeito disso, mas o grande problema que nós enfrentamos hoje é que nunca paramos para pensar a respeito do que nós temos pensado. Você já parou para pensar a respeito do que você tem pensado? Hoje o meu convite a você é: nós vamos fazer uma auditoria nos nossos pensamentos. O que você tem pensado? Você já parou para pensar sobre os seus pensamentos? Eu queria que agora você fizesse a seguinte análise. Imagine de 1 a 10. 1, você está mais próximo do medo, e 10, você está perto da paz. De 1 a 10, os pensamentos que você tem tido ao seu respeito, têm sido pensamentos de paz ou têm sido pensamentos de medo? Se você respondeu 1, é que você tem pensado mais no medo, você tem pensado em coisas que tem te amedrontado. E se você tem pensado 10, ok, eu tenho pensado em coisas que me conduzem à paz. Outro pensamento: você tem sido negativo ou positivo? 1, você tem sido negativo. 10, você tem sido positivo. Os seus pensamentos têm sido pensamentos positivos? Você tem pensado diante de tudo que você tem enfrentado de uma forma positiva? Positiva, que eu digo, não significa não enxergar o problema. Significa que, todavia, contudo, diante da circunstância que você tem enfrentado, você é positivo ou você é negativo? E os seus pensamentos, de 1 a 10, os seus pensamentos têm sido pensamentos mundanos ou têm sido pensamentos eternos? Por que eu tenho feito essas perguntas para você? Porque não tem como você ter pensamentos amedrontados, de medo, e você reagir a esta vida com paz. Não tem como você ser negativo em seus pensamentos e você dar a resposta, as suas decisões serem respostas positivas. As suas respostas, as suas decisões é baseada naquilo que você tem pensado. Os seus pensamentos têm determinado as suas ações. Os nossos pensamentos determinam as nossas decisões. E eu quero contar um pouco sobre a minha história. Por muito tempo, os meus pensamentos regeram as minhas decisões de uma forma que eu não tinha coragem a tomar decisões. E o maior pensamento que eu tinha em minha mente era um pensamento de escassez, que eu não teria
capacidade de suprir a necessidade da minha família, que eu não seria capaz de galgar posições, de ter uma carreira brilhante, de produzir coisas, de construir coisas, de ser bem-sucedido. Por muito tempo esses foram os meus pensamentos, e esses pensamentos por muito tempo fizeram com que eu não tomasse decisão. Por mais que eu acreditasse na palavra de Deus, por mais que eu soubesse as verdades de Deus ao meu respeito, trilhas, pensamentos, ruas foram construídas na minha mente, fazendo com que eu me sentisse aprisionado por esses pensamentos, por esses pensamentos tão conflitantes com a verdade de Deus. Mas eu quero trazer para você dois princípios aqui importantes, 2 fundamentos que você pode aplicar sobre a sua vida, que vai fazer com que você denuncie esse inimigo interno que tem feito com que você não viva o plano perfeito de Deus para a sua vida. O primeiro dele é que você precisa identificar os grandes problemas que têm moldado os seus problemas. Primeiro pensamento, identificar quais são os problemas que têm moldado os seus pensamentos. Sabe, eu não sei se você já ouviu falar sobre neurociência, sobre neuroplasticidade, mas um dos conceitos de neuroplasticidades fala a respeito de caminhos neurais, né, que são trilhas. E o que são essas trilhas, esses caminhos? São pensamentos que nós construímos ao longo da nossa vida, pensamentos esses que a gente constrói de forma que, um exemplo bem prático para você entender o que significa essa neuroplasticidade, esses caminhos neurais, um exemplo: você mora em uma cidade, você mora em Santo André e os seus pais moram em São Bernardo. Você sabe, você não precisa de um GPS, ou você não precisa pegar uma informação na internet ou com alguém. Como que você faz para chegar na casa dos seus pais? Porque esse caminho neural já foi construído. Você sabe quais são as ruas que você precisa passar para você chegar até a casa dos seus pais. Então, isso são trilhas que foram construídas na sua mente. São caminhos que foram, rotas que foram construídas na nossa mente. E eu acho isso poderoso, porque isso é uma forma que a ciência explica as verdades de Deus ao nosso respeito. A ciência explicando, trabalhando em favor da palavra de Deus, a respeito de Deus. E olha só que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aqui o ponto que eu quero falar com vocês é esses pensamentos que nós temos construído dentro da fortaleza da nossa mente, essas ruas negativas, destrutivas, esses pensamentos de medo, nós precisamos destruí-los, nós precisamos atualizar esses caminhos neurais que têm feito, que têm nos paralisado. Nós precisamos fazer um reset em nossa forma de pensar, a forma de responder às crises da vida. Porque se você tem pensamentos de medo, meu irmão, eu posso te dizer que a resposta que você vai dar aos conflitos que você tem enfrentado, a luta que você tem enfrentado, serão ações de medo. Se você tem tido pensamentos negativos, a resposta que você vai dar aos problemas que você tem enfrentado serão de uma forma negativa. E o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui em Romanos capítulo 12, que nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos renovar a forma com que nós temos pensado, nós temos que sujeitar a nossa mente, a forma com que nós temos pensado, à palavra de Deus, e somente dessa forma nós vamos conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Os pensamentos de Deus, a Bíblia diz que são pensamentos de vida e não de morte. Mas sabe, por muitas vezes, os nossos pensamentos têm pensado de uma forma negativa, destrutiva, pensando que nós não teremos um futuro brilhante, que não teremos uma vida plena, que o nosso destino é viver uma vida de solidão, é viver uma vida isolada, sem contato com outras pessoas. Esses são os pensamentos que muitas vezes têm regido. Mas o que a palavra de Deus diz que nós precisamos nos dias atuais, mais do que nunca, sujeitar os nossos pensamentos à palavra de Deus e ter uma renovação da nossa mente, uma atualização da nossa forma de pensar. E somente dessa forma você vai conseguir experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei quais têm sido os pensamentos que você tem tido, mas pode ser que seja pensamento de comparação. Hoje, as mídias sociais, ela tem sido tão presente no nosso dia a dia, e ela tem sido usada de uma forma muito destrutiva, porque o que tem mais acontecido é o espírito de comparação, né? Você passa algumas horas ali no scroll do seu celular, no feed, olhando fotos, olhando texto, né? E a verdade é que ninguém vai postar uma imagem que ninguém quer ver, ninguém vai postar uma imagem do seu dia ruim, do seu dia de dificuldade. Não, você vai sempre postar o quê? Um dia feliz, um dia alegre, algo bonito, uma experiência interessante que você está vivendo. Mas eu tenho visto que as redes sociais têm sido um grande vilão, trazendo comparação, e o caminho neural, né, a trilha que tem sido desenvolvida na sua mente tem sido a de comparação. Por que eu não estou vivendo? Por que eu não estou viajando para o mesmo lugar que essa pessoa está viajando? Por que eu não tenho o carro que essa pessoa tem? Por que eu não tenho a casa que essa pessoa tem? Por que eu não sou bem sucedido na minha carreira como essa pessoa é? Por que eu não tenho o tanto de dinheiro que essa pessoa que eu sigo tem? Os caminhos neurais que muitas vezes têm regido as nossas vidas. Talvez o caminho neural que tem sido desenvolvido, o pensamento que tem sido desenvolvido em sua vida, tem sido a ira, a raiva, né? Raiva com tudo aquilo que você tem visto, tudo aquilo que você tem experimentado. A raiva tem dominado as suas ações. Talvez os pensamentos que têm regido as suas decisões têm sido pensamentos de insegurança, que você não é amado, que você não é importante, que você não é querido, que o que você faz não é bom, que você não é excelente, que você não é capaz. Talvez tenham sido esses pensamentos que têm regido as suas decisões, mas eu quero te encorajar a você descobrir quem são esses inimigos que têm construído ruas nos seus pensamentos, que têm feito com que você tenha tido decisões paralisantes. E uma das formas que você precisa fazer é identificar quem eles são. A segunda coisa, o segundo fundamento que nós precisamos aplicar em nossas vidas é declarar a verdade que destrói essas fortalezas. Segundo fundamento que nós precisamos aplicar em nossas vidas, declarar a verdade que destrói essas fortalezas. Olha o texto que a gente leu lá em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo, ele nos ensina. Destruímos o argumento de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, nós precisamos declarar as verdades de Deus para destruir essas fortalezas. E o maior exemplo que nós temos de declaração das verdades de Deus, ao exemplo de Jesus,
nós vemos o próprio Cristo ali no deserto, quando ele foi tentado. O diabo, por diversas ocasiões, tentou oferecer coisas a Cristo, o domínio deste mundo, o reinado deste mundo a Cristo. E como que Cristo combateu esses pensamentos, essas palavras que o diabo estava lançando contra Jesus? Através da palavra, declarando as verdades de Deus, declarando aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. Lá em João capítulo 8, versículo 32, eu acredito que todo cristão conhece esse versículo da palavra de Deus. Se você não conhece, é uma grande oportunidade de você não somente conhecer, mas colocar em prática na sua vida, que diz assim: conhecerão a verdade e a verdade o libertará. Conhecerão a verdade e a verdade o libertará. O chamado de Cristo para as nossas vidas não é um chamado para vivermos aprisionados com esses pensamentos que têm paralisado as nossas vidas. Nós precisamos sujeitar a nossa vida, os nossos pensamentos à palavra de Deus, e as verdades de Cristo dentro de nós nos levará a uma vida de liberdade, porque é esse o chamado de Cristo para as nossas vidas. Quando nós olhamos lá em Efésios capítulo 6, fala sobre a armadura espiritual que Deus nos deu, mas olha só que interessante, ali o texto está falando sobre as armaduras, que significa equipamentos de defesa, né? Mecanismos de defesa, a armadura, o cinto, o capacete, né? Os calçados necessários para a batalha, mas existe somente um equipamento que é para contra-atacar o inimigo. E que equipamento é esse? A espada do Espírito. A espada do Espírito, que a palavra de Deus diz que ela é poderosa, é a palavra de Deus poderosa para desfazer todas as armas do inimigo, para desfazer todo o ataque do inimigo. Então você percebe que a única forma de você vencer esses pensamentos que tentam neutralizar as suas ações é através da palavra de Deus, a espada do Espírito. Você precisa colocar em prática, você precisa desfazer as mentiras do diabo, manuseando a espada do Espírito. Sabe esses pensamentos que você tem, que você não é bom o suficiente, que você não é capaz? Até mesmo eu, por muito tempo, como eu disse, que fui vítima desses pensamentos mentirosos ao meu respeito, que eu não era um bom pastor, que eu não era a minha mensagem não era boa o suficiente, que eu não tinha capacidade para atender às expectativas das pessoas, porque eu me sentia limitado, fraco, sabe, sem capacidade alguma de fazer algo. Por quanto tempo esses pensamentos dominaram as minhas ações? Mas quando eu entendi que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela é poderosa para desfazer todos esses pensamentos destrutivos, e aí eu comecei a entender que as verdades de Deus ao meu respeito, tudo não é nada sobre mim, é tudo sobre Jesus. E aí eu comecei a entender que o mesmo Espírito, como está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: e o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vocês. Aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará a vida e os seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vocês. O que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 8, versículo 11, que eu coloquei em prática na minha vida? O mesmo Espírito, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, Ele habita em mim, Ele vive dentro de mim, é Ele que me capacita para fazer qualquer coisa, é Ele que me chamou, é Ele que tem me falado aquilo que eu preciso fazer, como que eu tenho que agir, tudo aquilo que é necessário ser feito, porque é o Espírito de Deus que habita dentro de mim. Então os meus pensamentos agora,
as minhas ações não são mais baseadas no medo, na insegurança. Não, a resposta às crises que eu tenho enfrentado tem sido uma resposta de fé, uma resposta de ousadia. Meu amigo, talvez você está ouvindo essa mensagem e ela se faz pertinente à sua vida. Talvez você tenha sido regido pelo medo, os teus pensamentos têm te dominado, mas eu quero te dizer nesta noite, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, ele vive dentro de você, e ele tem pensamentos de vida, não tem pensamentos de morte ao teu respeito. Então é tempo de você responder às crises que você tem enfrentado com a palavra de Deus, declarando as verdades de Cristo ao teu respeito. É o poder divino do Espírito Santo que habita em você, que fará com que você construa e faça as coisas grandiosas, gloriosas. É o Espírito Santo que habita em você. Então, no meio dessa tempestade, essa convicção do poder de Deus, essa convicção da presença de Deus, essa convicção das verdades de Deus ao teu respeito fará com que você tome decisões, que você comece a agir em fé, em ousadia, determinado, sabendo que Deus é com você, que Deus está contigo. O Espírito Santo está ministrando ao teu coração. Se levante debaixo do poder da autoridade da palavra de Deus. Responda às crises, a essa tempestade, com a palavra de Deus, a paz que é o shalom de Deus, a presença de Deus que preenche todo vazio dentro das nossas vidas. Talvez você se encontre diante dessa tempestade que você tem enfrentado, com uma ausência de alegria, com uma ausência de esperança, diante dos dias difíceis, diante dessa tempestade, diante desse tempo nublado, desses dias nublado, você tem respondido, você tem pensado pensamentos de tristeza, com ausência de esperança, e isso tem sido paralisante na sua vida. Mas essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. Declare a palavra de Deus, viva as verdades de Deus, sabe? Não somente declarar, comece a agir de acordo com aquilo que a palavra diz ao teu respeito. Não é somente conhecer, ficar num campo da mente, mas essas novas trilhas neurais, esses novos caminhos precisam ser construídos. As respostas que você precisa dar ao problema que você tem enfrentado tem que ser baseado naquilo que a palavra de Deus diz. E aí, quando vier um pensamento dizendo que você é fraco, que você não pode, que você está sozinho, você vai poder declarar as verdades de Deus. E assim como Neemias, você vai poder declarar: a alegria do Senhor é a minha força. Você vai começar a se mover em alegria, em força, porque você sabe que o Redentor, o nosso Criador, o Senhor Jesus Cristo, Ele está presente contigo em toda a batalha que você tem enfrentado, em toda a tempestade. E aí você vai poder olhar para Jesus. Eu me recordo da cena quando Jesus estava ali dentro do barco e uma tempestade se fez presente ali naquele momento. E os discípulos ali, muitos deles ali tinham bastante experiência, sabia como enfrentar uma tempestade, como navegar em dias de tempestade. Todos eles estavam ali atemorizados, preocupados, porque o barco estava a pique, poderia ser que ali seria o fim. E Jesus estava tranquilamente dentro do barco, descansando, dormindo. Ele estava ali descansando não porque ele estava fugindo do problema. Ele estava descansando porque ele tinha convicção que Deus estava com ele naquela situação. Porque ali não era o final. Ali não era o final da história. Ali não era o ponto final da história dos discípulos de Jesus, do próprio Cristo. Mas ali, através de somente uma palavra, ele aquietou a tempestade. Ele acalmou os ventos através da palavra. Então eu quero declarar sobre você:
independente da tempestade que você tem enfrentado, independente da crise que você tem enfrentado, não sei qual que é o tamanho da crise que você tem passado, mas eu quero declarar que você declare as verdades de Cristo. Talvez essa mensagem é nova para você, você nunca ouviu falar a respeito disso. Talvez você tenha sentido o Espírito Santo falando com você, uma voz falando com você, que você precisa mudar os seus pensamentos. Você precisa ter pensamentos de vida. Eu quero declarar que é o próprio Espírito Santo ministrando ao teu coração. Eu quero te encorajar nessa noite, você fazer um convite especial para o próprio Cristo habitar na sua vida. Você fazer um convite a Jesus fazer morada na sua vida. O Senhor Jesus te ajudar a você tomar as decisões corretas, a fazer as escolhas corretas para a sua vida, né? Ele mudar os seus pensamentos, para que você comece a ter atitudes diferentes, decisões diferentes. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, a confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Ou talvez a tua situação seja a seguinte: você já caminhou com Jesus, mas por causa das tempestades que você enfrentou, você abriu mão de continuar caminhando com Jesus Cristo. Você abriu mão de seguir essa jornada junto com Jesus. Esse é um tempo para você voltar ao Senhor. É tempo de você se reconectar com o Senhor. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida em tuas mãos. Eu me arrependo de todas as escolhas que eu fiz, pois elas foram feitas de acordo com os meus pensamentos. Pensamentos esses que muitas vezes fizeram com que eu desistisse de viver uma vida contigo. Mas hoje eu escolho caminhar contigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém. Você que também ouviu essa mensagem e tem se sentido a ausência da esperança, você tem se sentido fraco, você tem se sentido sozinho, essa mensagem é para você. Eu quero orar por você nessa noite. O Espírito Santo de Deus habita com você, meu irmão. Você não está sozinho nessa jornada, você não está sozinho nessa caminhada. Saiba que você tem a melhor companhia. O Senhor Jesus, antes mesmo de deixar esse mundo, Ele deixou uma promessa para as nossas vidas. Ele disse assim: olha, agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, porque eles têm uma plenitude da minha alegria. Eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são deste mundo, como eu também não sou. Eu não rogo que os tires deste mundo, mas que os protejam do maligno. Eles não são do mundo, como o mundo também eu não sou. Santifica-os na verdade, que é a tua palavra, que é a verdade, assim como me enviaste. Jesus, ele estava falando aqui para os discípulos, ele já estava preparando para os discípulos, que eles não faziam parte deste mundo. Eles não pertenciam a esse mundo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo também não pertencia a esse mundo. Mas a oração que ele estava fazendo ao nosso respeito era que o Senhor não nos tirasse deste mundo, mas que nos protegesse do maligno, e para que nós fôssemos santificados na verdade. Verdade esta que é a palavra de Deus. Talvez essa é a palavra que você precise nesse dia de hoje. A esperança da palavra de Deus, que você não está sozinho. Essa verdade que os livra do maligno. Essa palavra que livra esses pensamentos destrutivos, esses pensamentos de morte que muitas vezes tem acometido a sua mente, tem chegado à tua mente. Mas eu declaro as verdades de Deus, que é vida e vida em abundância sobre você, em nome de Jesus. Quero orar por você. Espírito Santo, eu quero declarar a tua presença que traz alegria, a tua presença que traz esperança, a tua presença, Senhor, que traz, Senhor, uma satisfação
por mais difícil que tem sido os nossos dias, Senhor, mas a alegria da Tua presença, Senhor, tem renovado as nossas forças. E eu quero te pedir sobre a vida desse Teu filho, dessa Tua filha, que a Tua presença, que a Tua alegria venha inundar o coração dele, Senhor, e que diante desse dia ruim, e diante desse problema que os Teus filhos têm enfrentado, Pai, que os pensamentos de vida, que os pensamentos de esperança venham inundar a mente e o coração do Teu filho, Pai, e que eles comecem a se mover, a andar, caminhar em esperança, não se prostrar diante do problema, não se prostrar diante da dúvida, da insegurança, do medo, mas caminhar em ousadia, convicto da Tua presença, Senhor, todos os dias da vida dele. Eu te peço, Espírito Santo, visita o Teu filho, visita a Tua filha agora, aonde quer que ele esteja, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha inundar o coração dele agora, Senhor, como nunca antes, que ele venha sentir plena convicção, Senhor, da Tua presença, Senhor, do Teu cuidado, por mais que tenha sido dias difíceis, Senhor, dias desesperançosos, a nossa força, a nossa confiança vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Deus, o nosso Deus, um Deus forte, o Deus corajoso, que sempre está presente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero te abençoar, que você tenha uma noite poderosa, que o Espírito Santo continue ministrando ao teu coração, continue ministrando à tua mente, que a tua mente seja atualizada segundo a palavra de Deus, não segundo os padrões deste mundo, mas segundo a palavra de Deus, que os nossos pensamentos se tornem cativos à palavra de Deus, novos caminhos sejam construídos em sua mente, e que as suas escolhas sejam baseadas através da palavra de Deus, e somente assim você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, tenha uma semana poderosa. Eu também quero fazer um convite especial para você. Durante essa semana nós temos reuniões de oração às quartas-feiras, como nós anunciamos. Se você deseja estar conectados com a gente, todas as quartas-feiras às 20 horas, você é o nosso convidado, esteja presente com a gente. E nós estamos numa jornada de oração. Oração é se conectar com Deus, é falar com Deus. E toda sexta-feira, a partir das 11h30, nós temos um relógio de oração. E como que funciona? Pessoas durante a madrugada estarão orando, e nós fizemos de uma forma bem especial, que você que não consegue orar sozinho, ou você tem dificuldade em orar, é uma grande oportunidade. Nós temos uma sala de Zoom que fica aberta durante toda a madrugada, e pessoas estão ali conectadas orando por toda a madrugada. E se você se sentir encorajado, eu quero te convidar, venha fazer parte dessa jornada de oração conosco. Como que você tem acesso? Entre em contato com a gente, nós vamos disponibilizar o link dessa sala de oração nas nossas mídias sociais. E se você desejar fazer parte, entre em contato com a gente, e a gente vai disponibilizar para você também orar com a gente, estar conectado com a gente, em nome de Jesus. Deus te abençoe, C3 São Bernardo, uma ótima semana, em nome de Jesus.